Na aula passada a gente falou sobre, eu apresentei alguns resultados sobre os números complexos que vão ser usados nessa disciplina. Nessa aula eu vou falar sobre quantização da carga elétrica, que embora não esteja relacionada diretamente com os princípios não aparece nenhum princípio novo da mecânica quântica aqui, está na emenda da disciplina, então a gente vai falar sobre esse assunto antes de passar para a velha mecânica quântica, que vai ser as próximas aulas. Tá? Nesse ponto eu quero dar acho que é interessante ter um contexto histórico sobre o que se sabia naquela época, quais eram os problemas e tudo mais. Tá? Então, o ano tido hoje em dia como o ano de nascimento da mecânica quântica é 1900, tá? Que foi o ano do trabalho, de publicação do trabalho do Planck, quantização da energia. Embora só lá em 1925, por volta de 1925, o Schrödinger e o Heisenberg desenvolveram o formalismo da mecânica quântica que a gente usa até hoje. Tá? Bom, então pense em 1900 como começo da mecânica quântica. Antes desse ano, a gente já sabia muita coisa em física, a gente já tinha a mecânica newtoniana, a mecânica clássica, as suas versões lagrangiana e hamiltoniana, a gente já tinha o eletromagnetismo de Maxwell, termodinâmica, mecânica estatística clássica, teoria cinética dos gases, esse tipo de coisa. Tá? Então a gente já sabia, já tinha muitas ferramentas para explicar os fenômenos naturais. E essas ferramentas funcionavam muito bem, tanto que o Lord Kelvin, por exemplo, disse que, lá em 1900 também, ele disse que não tinha mais nada para se fazer em física, a não ser fazer experimentos cada vez mais precisos. Tá? No entanto, por alguns anos anteriores, ou em torno de 1900, começaram a aparecer alguns resultados experimentais que não eram explicáveis usando só essa física clássica. Tá? Esse conjunto de teorias aqui é chamado hoje em dia de física clássica. Tá? Um deles é o espectro da radiação de corpo negro, o espectro de linhas de emissão e absorção de gases. Tá? Então esses eram uns dos dois exemplos onde a gente tinha resultados experimentais que não eram explicáveis com a física clássica, e aí que apareceu a necessidade de se introduzir novos princípios. Então nesse começo, que vai ser a velha mecânica quântica, que a gente vai estudar nas primeiras aulas dessa disciplina, nesse começo então o que se fez foi adicionar à física clássica algum princípio novo para explicar aquele experimento, tá? Aquele resultado experimental. Isso foi feito, a gente vai discutir várias instâncias em que isso foi feito. Tá? Bueno, mas hoje eu vou falar de um assunto que não vai aparecer nenhum princípio novo desse. A gente vai usar basicamente física clássica com experimentos, com observações experimentais. Tá? Falando das observações experimentais que foram feitas. E esse assunto é a quantização da carga elétrica. Bom, a quantização da matéria foi proposta já antes de Cristo por Demócrito, e depois foi desenvolvida, claro, por muitos anos, e é um conceito tido como muito importante para a ciência, essa granularidade da matéria. E em 1900 a gente já tinha o eletromagnetismo, já se falava, já se tinha essa noção de carga elétrica. Tá? E por volta desse ano houveram dois experimentos muito importantes do J.J. Thomson e do Robert Millikan, que mostraram ou indicaram pelo menos que todas as matérias que tem um tipo de carga elétrica elementar que está presente em toda a matéria, em todo tipo de matéria, em todo tipo de átomo, tá? Em todo tipo de substância. E além disso, que a carga elétrica dessas substâncias ela é quantizada, ou seja, ela é a carga elétrica de qualquer substância vai ser de qualquer objeto, vai ser um número inteiro multiplicado por uma carga elementar, tá? Que é o módulo da carga do elétron, que hoje a gente conhece. Tá? Então, é isso que a gente quer chegar. Tá? Então, o que eu vou falar para vocês, eu vou falar dos experimentos, descrever um pouco da matemática, da física que a gente precisa para entender os resultados experimentais, entender como esses autores, esses físicos, chegaram nas conclusões que eles chegaram. Tá? Então eu vou começar falando do experimento do J.J. Thomson, que ele usou para medir a razão entre a carga elementar
a carga do elétron e a massa do elétron, tá? Então tá aqui o aparato experimental que ele usou, tá? Então tu tem aqui um tubo onde se faz vácuo. Vejam que aqui tem uma plaquinha aqui metálica, né? E aqui tem dois colimadores. Então o que se fazia era se aplicava uma diferença de potencial entre esse colimador e essa placa aqui, tá? Esse aqui tem que ser positivo, essa negativa, para arrancar cargas a princípio, né? Bom, isso eles iam mudando, acredito, né, que eles iam que o Thomson ia mudando até conseguir observar alguma coisa aqui, tá? Então o que eles faziam aqui era aplicar uma diferença de potencial. No caso, hoje a gente sabe que a gente quer arrancar elétrons de elétrons com carga negativa aqui dessa placa e fazer ele se movimentar para cá. Então aqui o potencial elétrico aqui tem que ser positivo, tá? Para poder atrair essas cargas. Então essas cargas elétricas que, lembrando, o Thomson não sabia que eram elétrons, tá? Esqueçam tudo que a gente sabe hoje em dia sobre o assunto. Pensem que naquela época se sabia existe carga elétrica, você consegue medir fluxo de carga elétrica, corrente elétrica, as consequências disso se consegue medir, mas não se sabia que essa carga era quantizada, tá? E nem se sabia que a matéria era constituída por elétrons, prótons, nêutrons, como a gente sabe hoje em dia, tá? Bom, então feito isso, essas cargas negativas são arrancadas dessa placa, se movimentam para cá, tá? Aqui nessa região, aqui dá para ver duas placas, tá? Tipo um capacitor. Entre essas placas era aplicada uma diferença de potencial elétrico, tá? Isso vai fazer com que então essas cargas possam ser desviadas para cima ou para baixo, dependendo da polaridade, tá? Depois a gente vai usar uma polaridade. Bom, a polaridade não importa muito. O importante é que digamos que tu tem essa carga elétrica negativa vindo para cá e tu coloque um potencial positivo na placa de cima e um negativo na placa de baixo. Então essas cargas vão ser desviadas para cima e vão chegar aqui. Aqui vai ter um filme para detecção, ó. Então se a carga chega aqui num certo ponto, esse filme aqui vai ficar mais pretinho, tá? Então tu percebe que chegou naquele ponto. Tá? Então se é positivo ou negativo, o elétron vai ser desviado para cima aqui. E aqui aparece um solenoide, e esse solenoide vai ser usado para criar um campo magnético. E esse campo magnético aí, dependendo da polaridade que se escolheu para as placas aqui, né, do campo elétrico, do potencial elétrico, esse campo, essa corrente vai ter que girar no sentido tal, ou seja, a diferença de potencial ali também vai ter que ser escolhida de forma tal que o campo magnético vai fazer, a força magnética vai fazer com que essas cargas sejam desviadas para baixo, tá? Isso para obter os resultados que o Thomson obteve, tá? Aqui na sequência os nomes não importam muito, mas se vocês quiserem para lembrar, bom, os nomes realmente não importam. Eu vou chamar de placa de cima e placa de baixo, tá? Esse tipo de coisa, tá? Bueno, então vou vir aqui para o quadro. Desculpe, meu quadro sumiu. Vou ter que abrir, fechar aqui e abrir novamente para fazer aparecer o quadro. Tá. Então, o Thomson fez dois experimentos, porque imaginem que vocês estão fazendo esse experimento. Um parâmetro importante aí que a gente não conhece a princípio é a velocidade com que essas cargas chegam na região onde tem campo elétrico, tá? Então essa velocidade com que essas cargas chegam. Então o Thomson fez um experimento ajustando os campos elétricos e magnéticos, que no final das contas vai ser obtido ajustando uma diferença de potencial, tá, nos dois casos. Mas ele ajustou de forma que essas cargas elétricas que vinham daqui, elas não eram desviadas. Então elas chegavam bem aqui na horizontal, no ponto médio entre as duas placas, que seria alinhado com esse ponto, com essa fenda aqui nos colimadores onde passam essas cargas, tá? Então esse foi um dos experimentos. Através desse experimento dá para escrever, já vou mostrar para vocês, a gente pode escrever a velocidade com que essas cargas chegam aqui na região entre as placas em termos do campo elétrico e magnético, tá? Aí, sabendo essa velocidade, ele foi para outros, a gente faz outras manipulações das equações e tal,
e foi para outro caso, desligando o campo magnético. A gente pode fazer desligando o campo magnético e deixando o campo elétrico ligado, ou vice-versa, tá? Dá para desligar o campo elétrico e ligar o campo magnético, dependendo do comprimento dessas placas aqui. Tá? E aí, fazendo isso, a gente consegue, usando as equações de eletromagnetismo, as equações da mecânica newtoniana, a gente consegue escrever a razão entre a carga e a massa em termos de quantidades que são mensuráveis aqui no experimento. Tá? Então essa é a ideia do geral assim do experimento do Thomson. Então no final é obter essa razão em termos de quantidades mensuráveis no experimento. Tá? Bom, então eu vou fazer aqui um desenho. Aqui estariam essas duas placas. Essas cargas elétricas, depois de colimadas, né, vão chegar aqui. Tá, isso tudo está dentro daquele tubo, onde é feito vácuo, né? E essas cargas então vão chegar depois aqui nessa placa de detecção aqui, tá? Então o primeiro experimento que eu vou descrever é o feito para obter a velocidade inicial, tá, das cargas. Nesse caso, o campo elétrico, o campo magnético e o campo elétrico são deixados ligados, tá? Então a gente vai ter aqui essa carga aqui, a gente vai assumir que é menor do que zero. Vai existir um campo. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Vai existir um campo elétrico que aqui na região central, entre as placas, a gente vai aproximar onde passam as cargas, né? A gente vai aproximar como sendo constante, tá? E além disso, vai ter um campo magnético, tá? Esse campo elétrico, eu vejo se a carga é negativa, como está aqui positivo e negativo, essa carga seria desviada para cima, tá? Se tivesse só esse campo elétrico. Bom, a melhor coisa aqui é escrever a equação, né? A força elétrica é Q vezes Z, tá? Então se o vetor E está para baixo aí, a força e a carga negativa, a força vai estar para cima, essa carga vai ser acelerada para cima, vai ser desviada para cima. Tá? A força magnética é carga V vetorial B. Tá? Então, bom, esse campo magnético vai ser ortogonal para dentro ou para fora do papel aqui, né? Do plano daquela figura também do aparato experimental. Tá? Se vocês colocar para dentro desse campo magnético, é só aplicar lá a regra da mão direita, né? V vetorial B, V vetorial B para carga positiva, essa força estaria para baixo, tá? Então esse campo magnético tem que estar para fora do plano aqui, para que o V vetorial B dê para cima, daí a carga negativa vai trocar o sinal e vai ter uma força para baixo, que vai desviar para baixo, tá? Então, deixa eu fazer aqui. Então o campo magnético vai ser uma bolinha com pontinho que indica que esse campo magnético está saindo então em verde aí é o B. Então esse campo magnético está saindo do plano aí, tá? Então a escolha lá da polaridade, da diferença de potencial aplicada em um circuito e no outro tem que ser tal para ter esses campos elétricos e magnéticos aí, tá? Com isso, então vai ter, se eu tiver só o campo magnético, vou ter desvio para baixo. Se eu tiver só o campo elétrico, eu vou ter desvio para cima dessa carga. Se eu colocar os dois, tá? Eu posso ajustar isso. Então o que o Thomson fez, ele ajustou de forma que essa carga se movimentasse em uma linha reta e chegasse aqui, tá? Então aqui que ia ser observado
essas cargas. Está em torno disso, né? Claro, sempre experimentalmente no experimento tem imperfeições, e o que a gente vê é aproximadamente todas chegando nessa posição, tá? Então, para isso, para que chegue nessa posição, para que não tenha uma força, um desvio líquido, a força em módulo, né? A força elétrica tem que ser igual à força magnética, elas vão ter sentidos contrários, tá? Tá, aqui tu vai ter a força elétrica para cima e a força, só ilustrando, né? Aqui dentro da região entre as placas, tá? E a força magnética para baixo. Outra aproximação que se faz, claro, é que esse campo, que só vai existir esse campo nessa região entre as placas e fora não, tá? Bom, então dessa condição a gente tem que Q vezes Z é igual a Q. Q aqui seria o módulo, tá? Da carga, porque eu estou tomando o módulo dos vetores força, né? VB, e então daqui, vou colocar aqui o módulo da carga. Daqui eu tiro que a velocidade inicial com que essas cargas chegam nessa região é a razão entre o campo elétrico e o campo magnético que eu tenho que aplicar para que não haja desvio, tá? Então essa é a primeira parte do experimento. Aí lembra, depois essa velocidade vai aparecer, tá? Mas essa velocidade vai ser, a gente faria, né, um experimento para obter essa velocidade e depois faria outros experimentos para obter outras quantidades, tá? Então esse é o primeiro experimento. O segundo experimento, no caso aqui eu vou analisar o experimento com o campo magnético igual a zero. Mas poderia ser feito também com o campo elétrico igual a zero e o campo magnético diferente de zero. Então esse experimento vai ser para obter a razão Q sobre M. Tá? No caso do elétron, E sobre M. Tá? A razão carga-massa. Nesse caso aqui, então eu vou, o Thomson, ele fez ao contrário, se não me engano, mas eu vou considerar então que o campo magnético é igual a zero, então só vai ter campo elétrico. Tá? Então o que vai acontecer é que essas cargas vêm para cá e vão ser desviadas para cima e vão bater numa certa posição aqui. Já vou colocar algumas grandezas que a gente vai usar, tá? A gente vai chamar esse comprimento aqui de x1. Tá? Digamos que a carga chegue aqui nesse ponto, tá? Então esse comprimento aqui, ó, eu vou chamar de x2, tá? Que seria a distância desde a saída da região entre as placas até o ponto de detecção aqui. Essa altura aqui, ó, eu vou chamar, desculpa, essa altura não vai ser, digamos que para esse caso aqui, tá? Para esse caso aqui, eu vou colocar em azul. Então, nesse caso aqui, a trajetória vai ser outra, né? Essa carga vai ser... essa carga vai ser desviada. Deixa eu só fazer uma curva um pouco melhor. Isso aqui é a gente vai ter aceleração constante, né? Então, é uma parábola. Deixa eu fazer mais ou menos aqui. Então, quando ela sai aqui nesse ponto, na saída da região entre as placas, ela vai ter uma coordenada que eu vou chamar de y1. E essa coordenada aqui, daí a gente vai chamar de y2, tá? Essa distância aqui, y2. Tá. Aí o tempo que ela passa na região entre as placas, a gente vai chamar de t1, e o tempo que ela passa na região fora das placas, a gente vai chamar de t2. Então vamos lá. Agora então com E ligado. Tá? E o mesmo que o do experimento anterior. Tá? Vou fazer de preto aqui para ficar mais fácil de ver as equações. Bom, se tem um campo elétrico aqui, e vai ter uma força só nessa direção aqui, na vertical, né?
Então na horizontal não tem força, portanto a velocidade na horizontal é constante. Tá? Então a velocidade Vx dt, né, para qualquer tempo, vai ser igual à velocidade inicial, que é a velocidade v medida naquele primeiro experimento, que é e sobre b. Tá? Mas essa velocidade eu também posso escrever ela em termos de distâncias que eu consigo medir aqui no experimento. Por exemplo, eu posso escrever ela em termos de x1 dividido por o tempo que a carga passa aí na região entre as placas, né? Então, x1 dividido por t1. Então, t1 é o tempo que a carga passa na região entre as placas. E aí, para as próximas equações, a gente vai precisar desse T1 aqui. Tá? Então, T1 seria x1 B dividido por E. Tá? Então, vamos guardar essa equação, a gente vai precisar depois. Tá? Isso para a velocidade. Agora, em Y, a gente pode obter também a velocidade, usar as equações da mecânica newtoniana para aceleração constante. Tá? Aqui esse campo elétrico é uniforme, constante, então a força é constante, a aceleração é constante. Aí todas aquelas equações que vocês viram lá em Física 1 para aceleração constante vão poder ser usadas aqui. Tá? Então, a coordenada y1, né? A coordenada y na saída aqui da região entre as placas vai ser y0, tá? Que é a posição aqui na entrada, que eu vou definir como sendo, digamos assim, a origem do meu referencial aí, né? Mais v0 y t1 mais a y t1 ao quadrado sobre 2, tá? A posição, então, eu coloco o referencial de forma que a origem na coordenada y é essa linha aqui, tá? Então o y0 é igual a 0, tá? Aqui essa coordenada y aqui é igual a 0. A velocidade, inicialmente, como eu tenho aqueles dois colimadores, né? Então eu suponho que não tenha componente y da velocidade, também é igual a 0, aí só sobra esse último termo aí. Tá? A aceleração é pela segunda lei de Newton, vai ser a força, a componente y da força, né? Dividido pela massa. E eu vou ter aqui então T1 ao quadrado sobre 2. Então a gente pode reescrever isso, a força é a carga vezes o campo elétrico, tá? A força elétrica que está escrita aqui, tá? Dividido pela massa. E o T1 está aqui, tá? Então vai ser x1 ao quadrado, b ao quadrado dividido por e ao quadrado. Ou seja, o y1 vai ser Q x1 ao quadrado, b ao quadrado dividido por massa vezes o campo elétrico. A gente vai guardar essa equação aqui também, esse resultado, para usar depois. Tá? Esse y1, ó, já adiantando, esse y1 aqui não se mede, tá? O que se mede é essa posição aqui, tá? y1 mais y2. Tá? É a coordenada em que a carga chega aqui na placa, no filme de detecção aqui. Tá? Então a gente mede x2, x1, y2, mas essa aqui intermediária, só a gente colocasse o detector aqui, tá? Mas não foi isso que foi feito, então essa coordenada y1 a gente não vai medir, então a gente vai escrever depois, na verdade, essa aqui em termos dessa aqui. Tá? Por isso que a gente precisa ela para depois. Aí também, para y, né, Vy, a velocidade y seria a velocidade quando, esse Vy seria a velocidade quando sai da região entre as placas, tá? Vou colocar aqui, saída das placas. Tá? Essa aqui também vale, tá? Então Vy vai ser Vy0 mais a y vezes t, no caso aqui t1, né? Então esse cara aqui é igual a 0, como explicado anteriormente. E aí o AYT1
tá aqui já, né? O AY é a força dividido pela massa. A força aqui é E. E o T1 é X1B dividido por E. Tá? Então, VY, para guardar aqui, fica QX1B dividido por M. Tá? Tá. Então agora fora das placas. Agora análise do movimento fora das placas. Então, uma vez que saiu, a gente está fazendo algumas suposições, algumas aproximações. Uma vez que saiu da região entre as placas, não tem mais campo elétrico, não tem campo magnético em todos os casos, né? Não tem mais campo elétrico, então não tem mais força. Tá? A gente tá supondo que o efeito da força gravitacional aqui é desprezível, tá? Em relação aos outros efeitos. Tá? Então a gente e da força de arrasto, todas as outras forças a gente está desprezando. Tá? Os efeitos são desprezíveis em relação aos efeitos dessas forças, da força elétrica aqui no caso. Tá, então depois fora aqui, saiu da região da placa, não tem mais força nenhuma. A velocidade em x continua sendo constante como era aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso escrever Vx, esse Vx em 2 aqui, eu chamaria de Vx2. Bom, o Vx é constante, então tanto faz como eu dou o nome, Vx0, que é o V, né? Vai ser então x2 dividido por t2. Tá? x2, como eu expliquei, é essa distância aqui, tá? Daqui até a projeção aqui do ponto de detecção, e t2 é o tempo que demora para essa carga vir desse ponto até esse ponto. Tá? O tempo também, o T1 e o T2 não vai medir, tá? Então a gente quer substituir em todas as equações onde aparece T1 e T2, depois a gente vai substituir pelas expressões correspondentes, tá? Porque a gente não consegue medir, tá? Esses dois tempos. Tá? Bom, então aqui é só colocar o T2, o T2 aqui, então vai ser x2 dividido por V, ou T2 é igual a x2 B dividido por E. Tá? Tá. Então a coordenada y, essa coordenada aqui, que é o que se mede experimentalmente, vai ser y1 mais y2, né? Como fora da região entre as placas não tem força nem em x nem em y, o y2, né, vai ser o y, a coordenada inicial, mais vyt2, né, mais a velocidade vezes o tempo, tá, que é a equação que a gente usa para quando a aceleração é zero. Tá? Tem uma certa velocidade inicial e a posição vai mudar conforme aquela velocidade inicial. Tá? E aí aqui então a gente pode substituir, tu vai ter 2y1, então fica 2q, aí eu vou pegar essa equação que está aqui, ó, x1 ao quadrado b ao quadrado dividido por massa vezes z, mais vy, tá aqui em cima, né, vy, que x1b dividido por m, e o t2 está aqui, x2 b dividido por e. Tá? Então se a gente olhar, desculpa aqui pessoal, eu esqueci desse termo aqui, ó. Eu coloquei a força sobre a massa, que é isso aqui, e o t ao quadrado, mas esqueci desse 2 aqui, ó. Tá? Agora ele está me fazendo falta, agora que eu vi por causa desse 2 aqui, né? Ele tem que cancelar. Tá? Então aqui, só deixa eu corrigir aqui, faltou esse 2 aqui e aqui. Tá?
Então aqui tem um 2. Tá? Que vai cancelar com esse 2 aqui. E aí quando eu olhar para essas equações, a gente vai ver que elas são, de certa forma, parecidas. Tá? Então esse y vai ficar Q aparece nos dois casos, x1 aparece nos dois casos, QB ao quadrado, x1 aparece nos dois termos, né? X1 aqui e aqui, B ao quadrado aqui, Q, ME aparece nos dois casos também, nos dois termos, ME, eu teria x1 mais x2, tá? Então esse é o y. Aí eu posso com isso, ó, escrever que a carga dividida pela massa dessas partículas que são arrancadas lá do catodo, lá daquela placa cilíndrica, pode ser calculada, né, através de coisas que são medidas experimentalmente. Eu vou ter aqui o YE, o campo elétrico é medido experimentalmente, o ponto onde a coordenada Y é onde chega a carga aqui nesse filme de detecção também é mensurável experimentalmente, dividido por aqui, então eu vou ter B também é mensurável experimentalmente, é estimado, né, tu estima através da medida de corrente lá naquele solenoide, B ao quadrado, x1 também é medido experimentalmente porque é o comprimento das placas, né, x1 mais x2, e x2 é só, então uma vez medido, sabendo esse ponto, é só vir para cá e medir essa distância aqui, tá? A gente mede x2. Então tá aqui essa a razão entre carga e massa que se obtém, tá? E o JJ Thomson, nos experimentos dele, ele obteve esse valor aqui. Então, usando os valores experimentais, essas quantidades que eu mostrei, ele obteve 2 vezes 10 na 11 coulombs por quilograma, tá? O valor mais preciso atualmente, tá? Vocês obtêm aqui nesse site do Codata, do NIST, para o elétron, né? Menos E sobre ME, é esse valor aqui, tá? Com essa precisão aqui está onde está o erro, vezes 10 na 11. Então vejam que está muito próximo, o valor que o JJ Thomson obteve é muito próximo do valor mais preciso do que a gente conhece atualmente, tá? Bom, além de obter esse resultado, o JJ Thomson fez outros experimentos. Ele fez experimentos com átomos de hidrogênio ionizados, tá, com gases, e fez comparações, e isso permitiu que ele chegasse a algumas conclusões muito importantes, tá? Ele fez experimentos também mudando o catodo aqui, mudando o material com que é feito essa plaquinha aqui, da onde são arrancados os elétrons, tá? Então, fazendo isso, ele chegou a conclusões muito importantes que, acho que de certa forma, motivaram os desenvolvimentos posteriores. Uma delas foi que, para qualquer material que ele usasse, essa razão carga-massa era sempre a mesma, tá? Então, isso era uma indicativa que essa mesma carga elementar estaria presente em todos os materiais, tá? Então essa é a primeira conclusão importante que ele obteve. E a outra conclusão que ele chegou é que o portador dessa carga elementar teria uma massa da ordem de 2.000 vezes menor do que a massa do átomo mais leve conhecido, que é o átomo de hidrogênio, tá? Então essas são duas conclusões bastante importantes, pensando no elétron que a gente conhece hoje em dia, tá? Bom, aí seguindo, então esse experimento do JJ Thomson foi usado para medir a razão entre a carga e a massa. Depois, agora eu vou apresentar na sequência, agora eu vou apresentar o experimento que o Robert Millikan fez, onde ele mediu a carga do elétron mesmo, a carga elementar, tá? O E, o valor do E, sem ter a massa envolvida. Então ele conseguiu isolar
UE, tá? Então esse experimento foi feito em 1913, se não me engano, isso, 1913, e é o chamado experimento da gota de óleo, tá? Então tá aqui o aparato experimental que ele realmente usou, tá? Nesse aparato experimental tem o seguinte, vai ter de novo vai ter aqui tu faz vácuo, né, nesse recipiente aqui se faz vácuo. Aí aqui tem essa parte para fazer as gotas de óleo, tá? Esse borrifador aqui para fazer, tá aqui, né, no aparato experimental de verdade. O borrifador para fazer as gotas de óleo. Essas gotas de óleo entram aqui nessa região, caem, né, pela força gravitacional. Aí algumas vão passar por esse orifício e vão chegar aqui nessa região entre essas placas aqui, entre as quais se coloca uma diferença de potencial razoavelmente grande, tá? E aqui, ó, vejam que essas duas placas estão mais ou menos por aqui, ó, e aqui fica então o microscópio que se usa para observar essas placas, o movimento da gota, tá? Dá para observar o movimento dessa gota. E uma parte importante desse experimento é que se observa o movimento da gota e se mede qual é o tempo que ela demora desde sair aqui do orifício até chegar aqui embaixo, ou numa certa posição aqui especificada, e o tempo também de subida, tá? Então dá para fazer isso e marcar com um cronômetro quanto tempo ela demorou para descer e para subir aqui. Segundo, aí tu vai ter a ação, né, da força gravitacional, ação da força elétrica e também vai ter a força de arrasto, que vai ser importante porque agora as cargas não são mais elétrons, né, são gotas, então o efeito dessas outras forças vai ser importante, não como no caso do experimento de J.J. Thomson, onde se podia simplesmente ignorar essas outras interações, tá? Então aqui essas interações vão ser importantes, tá? Então vamos lá, vamos passar para análise para matemática, para física da coisa. Então experimento de Millikan. Tá. Eu vou começar fazendo análise na descida das gotas. Tá. Uma observação experimental, que vai ser uma suposição aqui teórica, né, é que essas gotas elas atingem a velocidade terminal muito rápido, tá? Então a gente vai sempre trabalhar as nossas equações, a gente vai sempre considerar o movimento dessas gotas na velocidade terminal, tá? Que é quando que é a velocidade constante, tá? Por exemplo, aqui ela começa a cair segundo a ação da força gravitacional, né? E vai ter uma força de arrasto contrária a esse movimento, tá? E logo chega o ponto em que as duas forças se anulam muito rápido, tá? Então a partir daí a velocidade é constante, tá? Então na descida só vai ter a força, tu tem aqui a gota, né? Só vai ter a força gravitacional e a força de arrasto, tá? Atuando nessa gota. Então na velocidade terminal a aceleração é igual a zero e, portanto, em módulo a força gravitacional é igual à força de arrasto, ou seja, mg igual a b vezes v, tá? A força de arrasto, vocês também devem ter visto isso nos cursos básicos de física, é proporcional para velocidades não muito grandes, é proporcional à velocidade, a primeira potência da velocidade. Eu vou chamar essa velocidade aqui de velocidade de descida, porque isso vai ser importante depois para diferenciar descida e subida, tá? Porque, como eu falei,
você deixa a gota cair até na placa de baixo, aí liga o campo elétrico e faz essa gota subir, desliga, deixa ela cair, faz ela subir, assim vai ser o experimento. Então você faz essas medidas várias vezes, tá? Bom, daqui então a gente tem que a gente pode isolar o B ou qualquer outra quantidade aqui, tá? Agora para a subida, por exemplo, o B aqui, então eu vou escrever ele como mg dividido por vd, tá? Depois a gente vai precisar desse B. Tá na subida, vai ter o campo elétrico ligado, então o E ligado. Aqui novamente, pessoal, a gente não tem nenhum princípio quântico envolvido, não tem nenhum princípio novo necessário para explicar os experimentos. A única coisa que eles fizeram é uma única coisa muito importante, mas o que eles fizeram foi aplicar as leis da física clássica, eletromagnetismo e mecânica newtoniana, basicamente, e misturar isso com os resultados experimentais para estimar o valor da razão carga massa do elétron e o valor da carga do elétron, tá? Então aqui, deixou essa gota cair, liga o campo elétrico, ela vai subir, tá? Esse campo elétrico tem que ser o suficiente para acelerar ela, para ganhar da força gravitacional, tá? E acelerar essa carga para cima. Aí se assume novamente que quase que imediatamente ela vai chegar na velocidade terminal, tá? E a partir daí a análise é feita na velocidade terminal, tá? Então aqui, no caso da subida, então eu vou ter a força elétrica para cima, a força gravitacional vai estar sempre para baixo, e também vai ter agora a força de arrasto, que é sempre contra o movimento, né? Vai estar para baixo também aqui, tá? Então nesse caso, na velocidade terminal, então de novo eu estou fazendo essa suposição, né? Eu vou ter que a força em módulo, né? A força elétrica vai ser igual à força gravitacional mais a força de arrasto, ou seja, a carga vezes o campo elétrico é mg mais b vezes v, agora eu vou chamar o v de v de subida, tá? Esse Q, tá, para uma notação que vem posteriormente, tá? Depois a gente vai querer escrever que o Q vai ser um número inteiro vezes um E, que é a carga elementar, tá? Então esse Nzinho eu vou colocar aí, porque esse N vai ser importante depois, tá? Tem uma outra parte do experimento que ainda não falei, mas que é a seguinte: além daquilo que eu escrevi, tinha também um raio-x que tu poderia jogar nessas gotas para mudar a sua carga elétrica, para arrancar cargas dessa gota, tá? E mudar a quantidade de elétrons e cargas elementares que elas tinham, tá? Então esse Q aqui eu vou botar um subscrito N por causa disso aqui, tá? Que vai ser importante na sequência, tá? Então aqui a gente pode pegar essa equação aqui e reescrever, isolar Qn, que é o que se quer fazer, né? Se quer estimar a carga elétrica a partir dos resultados experimentais, tá? Então isso aqui vai ficar mg sobre E mais BVS sobre E, tá? O B sobre E, o B foi isolado, o B tem a ver com a força de arrasto, né, da gota, tá? Então tem a ver com o movimento, ele vai depender da carga da gota, a princípio, tá? Ele tem a ver com o movimento relativo entre a gota e o ar, tá? Então o B
tanto faz se eu estimo ele, bom, eu posso estimar ele num experimento totalmente separado desse aqui, tá? Então essa equação que eu obtive aqui na descida também está valendo aqui na subida, tá? Então esse B que está aqui eu posso substituir por essa equação aqui, então fica mg dividido por velocidade de descida, velocidade de subida dividido por E. Tá? Então esse Qn, essa equação eu vou guardar porque eu vou precisar depois. Eu posso reescrever ela como mg, eu posso multiplicar aqui por Vd e dividir por Vd, pela velocidade de descida, né? Então fica um EVD, velocidade de descida mais velocidade de subida. Tá. Essa velocidade de descida e velocidade de subida tem aqui, então tem lá no aparato, né, tem as duas placas, então as gotas vêm por aqui, né. Essa distância aqui eu vou chamar de D, tá? E tem aqui, então, a pessoa vai olhar e marcar quanto tempo que essa gota desce e sobe, e essa velocidade que eu estou aproximando como sendo constante, porque eu estou fazendo essa aproximação de que a gota chega quase imediatamente na velocidade terminal, tá? Então essa velocidade de descida vai ser essa distância dividido pelo tempo de descida, e a velocidade de subida é a distância entre as placas dividido pelo tempo de subida, tá? Então essas velocidades são mensuráveis através do tempo, tá? Então essa distância aqui se sabe sempre, né? É sempre a mesma, essa distância aqui é sempre a mesma. Aí o que se faz é medir quanto tempo, experimentalmente vai lá e mede quanto tempo essa gota vai demorar para vir daqui até aqui, e depois para quanto liga o campo elétrico para subir, tá? Então essas duas quantidades que estão aqui, tá? Então eu tenho aqui G, aceleração gravitacional naquele ponto, é mensurável experimentalmente, pode usar outros experimentos para fazer isso. O campo elétrico é o campo aplicado, então se conhece também. E as velocidades de descida e subida, então, são estimadas através do tempo de descida e subida, usando essas duas equações, tá? Então esses dois aqui são medidos experimentalmente. Tá? Só que falta uma coisa, a gota tem uma certa massa que a gente não conhece. Tá? Então, para estimar essa massa, a gente vai precisar de usar outras equações aqui. Bom, a massa, né, tu pode escrever ela como a densidade volumétrica de massa multiplicada pelo volume da gota, né, que a densidade é conhecida, é a densidade do óleo nesse caso, que se usava gotas de óleo, então você conhece a densidade, e o volume, a gente faz a aproximação de que a gota é uma esfera, 4/3 de π a ao cubo, tá? A é o raio dessa pequena esfera. Tá? Bom, mas eu escrevi a massa em termos do raio, que eu também não conheço. Tá? Aí para poder isolar esse raio, sumir com esse raio aí, a gente usa a lei de Stokes. Por essa lei, o coeficiente de arrasto, o B, que aparecia aqui na força de arrasto, pode ser escrito em termos do coeficiente de viscosidade da gota, o coeficiente de viscosidade do ar para o movimento dessa gota de óleo nele, né? E do raio da gota. Então fica 6π eta, que é o coeficiente de viscosidade, então, do ar, vezes A. Tá? Aí com isso a gente pode isolar o A, então isolar o A em termos do B,
o 6π e o eta aqui. O B a gente já escreveu em termos de coisas da massa e tudo mais aqui, tá? Aí a gente substitui nessa equação e isola a massa em termos de coisas que já são mensuráveis, tá? Então isso aqui fica igual mg dividido por vd, né? Usando essa equação aqui para o B. A gente consegue com isso isolar o raio da gota, fica mg dividido por 6π eta vd. Tá. Agora a gente pega o raio e substitui naquela equação para a massa. Então a massa, tá? Pega esse raio e substitui aqui, fica ρ 4π sobre 3 ao cubo, então fica m ao cubo g ao cubo sobre 6π eta vd ao cubo, tá? E com isso eu tenho aqui o m, esse m cancela com um daqueles, né? Isolo o m, então eu vou passar tudo para cá, 6π eta vd ao cubo vezes 3 dividido por 4π vezes ρ raiz, e eu tenho a massa, tá? Então só verificar, 6π eta, então é obtido através de outros experimentos, tá? Que é a quociente de viscosidade do ar. Vd é a velocidade de descida, que é obtida como dito anteriormente. Rho é a densidade do óleo, então tá conhecido também. Então a massa, no final das contas, a massa da gota vai ser estimada através da velocidade de descida, tá? Que é o que vai ser medido no experimento mesmo através do tempo de descida. Tá? Então coloca o tempo de descida aqui, mede o tempo de descida, coloca o tempo de descida aqui, obtém a velocidade, coloca a velocidade aqui, e tem a massa da gota, tá? E tendo a massa da gota, agora a gente coloca nessa equação e tem a carga da gota. Qual é a quantidade de carga da gota, tá? Bom, mas isso não diz muito, isso vai dizer só qual é a carga da gota, mas não fala nada sobre a carga elementar ainda, tá? E aí que entra essa equação aqui, esse tipo de equação, tá? Então vamos lá para a quantização. Então para a quantização, eu vou repetir aquela equação aqui. Então a gente tinha Qn, deixa eu voltar aqui e pegar aquela equação, Qn, então fica mg dividido por e vd, v descida mais v de subida, tá? Aí o que se faz é, tu pega, deixa a gota descer, como aqui, né? Deixa a gota descer, ela vai ter uma certa carga elétrica e liga o campo elétrico, ela sobe, tu mede a velocidade de descida e subida e consegue estimar Qn, tá? Depois, o que se faz é joga raio-x aí arranca cargas, tá? Arranca elétrons. Hoje a gente sabe que se arranca elétrons, tá? Aí o que você vai ter tu vai ter um novo número. Tu acredita nessa parte da quantização da carga elétrica, né? Então isso aqui vai ser um N vezes uma carga elementar E. Então tu vai ter uma nova quantidade de cargas elementares N', né? Que é N', tá? Que, bom, a conta a gente poderia fazer a mesma, tá? Porque agora tu só vai ter uma gota com uma nova quantidade de carga. Então quando tu vai lá e mede o tempo de descida com o campo desligado, o campo elétrico desligado, e o tempo de subida com o campo ligado, as equações vão ser exatamente as mesmas, só mudou a quantidade de cargas, tá? Então a equação para essa
para essa quantidade de cargas, para a nova quantidade de cargas depois que foi jogado o raio, depois que se incidiu o raio-x na gota, vai ter essa mesma forma. Onde o VD, ó, a velocidade de descida é a mesma, tá? Porque se assume que a massa das cargas que tu está tirando da gota é muito menor do que a carga da gota, tá? Então não vai mudar nada em relação à descida, que é quando o campo elétrico está desligado, tá? Então o VD que aparece aqui e aqui é o mesmo. O que muda é a velocidade de subida, que é quando o campo elétrico está ligado, tá? Esse campo elétrico é muito forte, então mesmo que a mudança da carga seja pequena, vai ter um efeito mensurável, tá? Então aqui vai ter um VS', uma nova velocidade de subida, um novo tempo de subida, e aí se mede essa nova velocidade de subida através desse tempo de subida. Então a mudança da quantidade de cargas, né, dessa gota, então seria N' menos N vezes Z, ou mg sobre EVD, aí o VD cancela com VD, só sobra VS' menos VS. Tá? Então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode pegar essa equação aqui, tá? Pode pegar essa equação aqui e isolar o N. Na verdade, o que eu vou isolar é o seguinte: eu vou isolar um termo que aparece nas duas equações. Ó. Se eu olhar para essa equação aqui, ó, aparece um mg sobre EVD e tem esse E desse lado, tá? E aqui também aparece mg EVD e tem esse E desse lado. Tá? Então o que eu vou isolar vai ser esse termo. Então, eu vou pegar nas duas equações o mesmo termo, mg dividido por EVD vezes a carga elementar. Isso vai ser igual, então, para aquela equação aqui, vai ser N dividido por V de descida mais Vs. E nessa equação aqui, vai ser igual a esse N mais N menos N, né, que eu vou chamar de um certo delta N e tal. Vai ser um número inteiro, afinal. Delta N dividido por Vs' menos Vs. Tá? Aí o que o Millikan fez foi, faz os experimentos, faz muitas medidas, né? E procura qual é o inteiro que ele substitui aqui e aqui, que quando substituir essas velocidades estimadas experimentalmente aqui, desculpa, vai te dar o mesmo número, tá? Então encontrou esses dois inteiros que te dá o mesmo número, chama esse número desse resultado do lado esquerdo aqui, tá? E aí isola o E daqui, tá? Isola a carga elementar daqui. Tu tem isso aqui igual a um número, isola essa carga elementar, vai ser esse número vezes EVD dividido por mg. Então essa é a carga elementar. E a estimativa dele deixa eu mostrar nas notas de aula mesmo. A estimativa do Millikan, então, para essa carga elementar foi 1,591 vezes 10 menos 9 coulombs, tá? E o valor não é o mais preciso, esse valor é exato, né? O valor exato tido atualmente, né, que está no Kodat lá do NIST, é esse aqui. Vocês vejam que está realmente o valor obtido experimentalmente está muito próximo do valor atual, tá? O valor aceito atualmente. Tá? Então tá aqui os exercícios em relação a essa aula. E por hoje é isso aí. Na próxima aula a gente vai começar a falar realmente da velha mecânica quântica, discutindo o problema de como explicar
o espectro da radiação de corpo negro, que foi resolvido pelo Planck, assumindo a quantização da energia, e aí sim aparece o primeiro princípio novo, que seria um dos princípios da mecânica quântica que não tinha, que é algo novo em relação ao que se tinha na física clássica.